Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vereador André Fenick que realize a leitura do versículo da Bíblia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderão. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, vereador Jubanski, que realize a leitura do expediente. Expediente de 8/7/2025. Comunicado do Transferigov sobre alteração e atualização dos planos de trabalho referente aos recursos de emenda parlamentar do deputado federal Fábio Giordini. Comunicado do Transferigov sobre alteração ou atualização dos planos de trabalho referente aos recursos de emenda parlamentar da senadora Ivete da Silveira. Ofício número 16/2025, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em resposta ao requerimento número 307/2025, de autoria da vereadora Kátia Oliskowski. Ofício número 17/2025, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em resposta à indicação número 251/2025, de autoria do vereador Cezão do Táxi. Ofício número 59/2025, da Secretaria Municipal de Assistente Social, em resposta ao requerimento número 320/2025, de autoria da vereadora Kátia Oliskowski. Ofício número 129/2025, da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento número 303/2025, de autoria da vereadora Kátia Oliskov. Ofício número 161 e 360 de 2025 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, Superintendência Regional de Mafra, em resposta ao requerimento número 299/2025, de autoria do vereador Ivan Kraus. Ordem do dia, segunda votação. Projeto de lei ordinário número 60/2025, que autoriza a Fundação Municipal de Esportes e Lazer a custear despesas e dar outras providências. Projeto de lei ordinário número 61/2025, que autoriza a Fundação Municipal de Esportes e Lazer a custear despesas e dar outras providências. Projeto de lei ordinário número 64/2025, que autoriza o município de Canoinhas a custear despesas com transporte e dar outras providências. Projeto de lei ordinário número 65/2025, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências. Inclusão para leitura. Expediente de 8/3/2025. Ofício número 177/2025 do Gabinete da Prefeita, encaminhando projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei ordinário número 76/2025, que altera o vencimento base e a carga horária dos cargos efetivos estatutários de engenheiros agrônomo, engenheiro civil, engenheiro elétrico e médico veterinário e da outras providências. Ofício número 180/2025 do Gabinete da Prefeita, encaminhando substantivo ao projeto de lei ordinário número 66/2025. Ofício número 181/2025 do Gabinete da Prefeita, encaminhando substantivo ao projeto de lei complementar número 06/2025. Substantivo ao projeto de lei complementar número 06/2025, que altera a lei complementar número 92 de 11 de janeiro de 2025 e da outras providências. Ofício número 182/2025 do Gabinete da Prefeita, encaminhando substantivo ao projeto de lei ordinário número 62/2025. Substantivo ao projeto de lei ordinário número 62/2025, que autoriza a contratação por tempo determinado para os fins que especifica e dá outras providências. Ofício número 183/2025 do Gabinete da Prefeita, encaminhando substantivo ao projeto de lei ordinário número 63/2025. Substantivo ao projeto de lei ordinário número 63/2025, que autoriza a contratação por tempo determinado para os fins que especifica e dá outras providências. Inclusão para leitura. Ofício expediente. Ofício número 92/25. Ofício número 92/25 DL, por meio do qual a Câmara Municipal de Canoinhas, através de seu presidente, manifesta seus sentimentos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Leonir Ritzen, presidente da Câmara Municipal de Modelo, Santa Catarina. Expressamos nossa solidariedade à Câmara Modelo, bem como aos familiares e amigos nesse momento de dor e despedida. Ordem do dia, indicação. Indicação número 260/2025, da autoria da vereadora Kátia Oliskowski, solicita a senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal em exercício, e a senhora Beatriz Zorik Alves dos Santos, supervisora do Departamento de Bem-Estar Animal, elaboração de um fluxo formal de encaminhamento para os
casos em que se faça necessário a eutanásia de animais, principalmente em situações emergenciais, como acidentes graves que resultem em sofrimento irreversível à vida do animal. Era isso, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador André Flenick. Com a palavra. Senhor presidente, boa noite, minhas colegas vereadoras, vereadores. Brevemente, hoje, um dia típico, eu não tenho uma indicação, nenhum requerimento, né, devido ao fluxo, mas eu gostaria de aproveitar o pequeno expediente para fazer aqui uma saudação aos membros do Grupo Escoteiro Itapeba que estão aqui presentes. Sejam bem-vindos a essa casa. É o meu sempre alerta. Eu fui escoteiro já faz um bom tempo. Tenho vontade um dia, talvez futuramente, me tornar chefe escoteiro, estar junto, ajudando o grupo com o meu amigo Ivan Lourenço de Moraes e demais chefes que estão presentes. No ano de 2023, eu realizei um pré-projeto e um requerimento para o Executivo, criando uma lei de incentivo ao escotismo. Nós, como vereadores, não podemos criar lei que gere despesas ao Executivo, que seria a Prefeitura do município. Porém, foi dada a sugestão. E eu vou reforçar esse projeto, porque eu digo que o escotismo é uma prática que desenvolve muito conhecimento no meio ambiente, práticas cotidianas, raciocínio, a questão de integração social, né? Temos os eventos a nível regional, a nível nacional, jamborees, né, internacionais. Não tive a oportunidade de praticar, na minha época era um pouco mais difícil as coisas, hoje vocês já participaram, né, pelo que foi repassado. E fica aqui novamente a minha saudação, é a Patrulha Águia, que está presente, e a Patrulha Pantera. Tem mais alguma patrulha presente? Então, Patrulha Chocleng. Chocleng foi o nome do grupo, do meu primeiro grupo escoteiro. Depois eu acabei migrando para o grupo Tarumã. Acho que tem alguns resquícios desses grupos, talvez nas histórias, né? Mas houve o grupo Ouro Verde, muito no passado, né? O grupo Falcões, que é da década de 60. Então é uma história escoteira no nosso município bem grande, que a gente tem que lutar para ter uma continuidade e uma expansão. E em países desenvolvidos é comum que cada escola tenha seu grupo escoteiro e no mínimo cada bairro, né? Canoinhas, graças a Deus, hoje voltou a ter um grupo escoteiro, mas é uma prática que tem que ser muito mais difundida, porque vai levar boas coisas aos jovens, como dizia a BP, né? Baden Powell, né? BP talvez para o pessoal não é tão conhecido. Era o que continha, senhor presidente. Mais algum inscrito? Vereadora Cátia Escovas. Com a palavra, vereadora. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, funcionários da casa, aos nossos escoteiros visitantes e aos demais que nos acompanham presencialmente e pelas redes sociais. Nessa noite eu gostaria de falar um pouquinho sobre a indicação número 260, que é uma indicação que eu apresentei hoje em relação ao bem-estar animal. Essa indicação, ela se faz necessária e eu entendo muito necessária, porque recorrente nós temos situações de animais que ficam feridos e que não têm mais o que fazer, que eles estão em condição, né, de não reversão daquele quadro. Geralmente são vítimas de acidentes. Hoje, inclusive, aconteceu um acidente ali na hípica Júlio Budante, né, mais conhecida como Arraia, e um cavalo acabou se machucando lá de forma irreversível e precisava ser sacrificado. Mesmo com a indicação dessa prática, esse animal passou a tarde toda sofrendo, e ainda fiquei sabendo que houve outros episódios que até teve um animal que ficou 5 dias esperando para ser sacrificado. Então, entendo que podem haver vários tipos de direitos, mas também o direito de que o bichinho não sofra também seja respeitado. E pelo que eu estava buscando rapidamente ali de legislação, tem uma legislação que autoriza que a arma de fogo seja utilizada para, né, cessar esse sofrimento do animal nessas circunstâncias, desde que haja um laudo de um veterinário aprovando, né, que ele precisa ser sacrificado. Mas que está tendo divergências nesse fluxo, né? Então eu entendo que precisa haver um fluxo muito bem desenhado, que se for feito se for necessário o sacrificar pela Polícia Militar, que haja um fluxo de acionamento e que a gente possa ter menor quantidade de sofrimento, né? Porque hoje daí a família correndo atrás de medicamentos que são caros, e para sacrificar um animal de 1.000 e tantos quilos, às vezes você não consegue sacrificar sem sofrimento com medicação. E que, de repente, o uso da arma de fogo ela poderia ser utilizada com
uma forma mais rápida, né, e mais ágil nesse sentido. Então, acho que é bem importante, né, acionar isso e deixar um fluxo desenhado para que não aconteçam mais situações semelhantes às que aconteceram nesses últimos episódios. Mais algum inscrito? Vereadora Tati Carvalho. Com a palavra. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, boa noite aos funcionários da casa, público que nos acompanha pelas redes sociais, aos escoteiros aqui presentes. Eu gostaria até de falar sobre essa indicação da vereadora Kátia, referente à eutanásia. Até na indicação, vereadora, eu confesso que eu levei um susto, primeiramente, quando eu olhei, né? Porque eu imaginei que fosse em relação a todos os animais, mas a vereadora está se referindo aos equinos, ou seria um porte pequeno também? Tá, então, assim, inicialmente eu iria falar referente a essa indicação, pensando que fossem sobre a questão dos cães, dos gatos, que nesse caso, dos cães e gatos, geralmente o Grupo Resgates tem feito o resgate desses animais que estão atropelados, que estão acidentados, e na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, nem é o procedimento a eutanásia, né? A gente sempre faz o máximo para salvar o bichinho. Infelizmente, nos últimos atropelamentos, mesmo a gente fazendo de tudo para salvar, eles vieram a óbito, porque realmente era uma situação que estava na mesa de cirurgia e o veterinário não conseguiu salvar mesmo. Então, a gente sempre, a eutanásia é uma última opção. Acompanhei já alguns casos referentes a cavalos também, e realmente eu lembro de um caso que teve, vereadora, dessa dificuldade gigante de a gente conseguir o atendimento veterinário quando se trata de animais de grande porte. E falo até na questão particular, porque o Grupo Resgates paga o veterinário particular para fazer esses atendimentos, e muitas vezes eu estou lá e o cavalo não é simples, eu não vou conseguir pegar ele, colocar no meu carro e levar para uma clínica, né, igual a gente faz com os cães, com os gatos. Mas várias vezes de ter situação do animal estar ali machucado, e aí o dono nunca aparece, né, é incrível que os donos nessa hora, a maioria foge. E a gente ter essa dificuldade enorme. Mas, vereadora, se me permite, né, eu fiz um requerimento, o número 178 de 2025, inclusive falando sobre essa situação da eutanásia em animais de grande porte, né, quando se trata de arma de fogo, e colocando ali, inclusive, resolução, questão do Conselho Federal de Medicina Veterinária, porque o método da eutanásia, ele é bem regulamentado quando é o caso de eutanásia, né? Mas o que eu acho que a gente poderia discutir também, né, trazer para essa casa de leis, é o método do resgate. Porque eu sigo vários protetores de outras cidades, né, que mesmo o animalzinho estando lá, às vezes com a pata quebrada, aqui em Canoinhas é meio clichê até isso. Ah, o cavalo está lá, está com a pata quebrada, não levanta, vamos fazer eutanásia. E eu sigo muitos protetores de outras cidades que eles conseguem o veterinário, o transporte, a baia, todo o tratamento, e eles conseguem reverter a situação. Então, eu acho que é muito importante a gente trazer a discussão da causa animal novamente para essa casa, mas a gente tentar falar até com o pessoal ali do bem-estar animal para criar um fluxo também de resgate desses animais. Porque muitas vezes, com um veterinário competente, com uma equipe de resgate, com o transporte, muitos cavalos que eu sei que já foi feito eutanásia aqui, pode ser que pudesse ter sido recuperado. E, infelizmente, não sei se por falta de boa vontade, por falta de verba ou o quê, acabam realmente sendo, eu não vou falar nem eutanásia, em alguns casos eles acabam sendo mortos, porque falta esse resgate efetivo, esse resgate que realmente funcione. Então, me traz muita preocupação, vereadora Kátia, essa situação, porque, independente de ser cão, gato, o cavalo, a gente já sabe que os animais são seres sencientes, né? Eles têm os sentimentos, eles sofrem igual o ser humano. Então, é muito importante a gente pensar também num fluxo de resgate que realmente funcione. Seria isso, senhor presidente. Mais algum inscrito? Senhor presidente, posso só fazer Vereadora, uma consideração? sim, como citada nominalmente. Nesse sentido, assim, a vereadora Tati, eu entendo que existem muitas particularidades a serem tratadas. O que eu refiro assim na situação de hoje é que os policiais citaram, não foi nem os policiais que citaram, né, mas foram outras pessoas que citaram que houve denúncias de que, em caso que os policiais foram chamados para fazer eutanásia, depois eles foram denunciados, né? Então, assim, tem que alinhar. É indiferente de se a ONG trabalha para os animais, o poder público trabalha para
para a coletividade, precisa ter um alinhamento. E não pode ninguém... se todo mundo está trabalhando para o bem da mesma população, não tem que haver esse tipo de discordância, né? Esse tipo de quebra de fluxo. Então, acho que todo mundo precisa ser respeitado, mas principalmente, né, os fluxos para que a gente possa ter um alinhamento completo da situação. Continuando a discussão. Quer dizer, mais algum inscrito? Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário que informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Vereadora Tati Carvalho. Com a palavra. No prazo regimental. Senhor presidente, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha, estou fazendo uso dessa tribuna hoje para falar sobre um assunto, na verdade, muito triste. Creio que todos os senhores acompanharam a tragédia, a brutalidade, o crime que aconteceu hoje em uma cidade do Rio Grande do Sul e que, infelizmente, aconteceu e que acendeu o alerta aqui, novamente. Eu havia pedido para a assessoria da casa para fazer um requerimento e, em seguida, me informaram que a vereadora Kátia também solicitou um requerimento no mesmo sentido. Então, o requerimento que a gente traz hoje aqui está no nome de nós duas, que é justamente, novamente, já perdi as contas de quantas vezes eu tenho implorado aqui, e vou implorar de novo, para que a Prefeitura de Canoinhas, prefeita municipal, vice-prefeita, secretário de Educação, da administração, seja quem for, pare de enrolar para fazer a contratação dos seguranças nas escolas. Porque as nossas crianças precisam de segurança, merecem segurança. Várias vezes cobramos aqui, inclusive o secretário de Educação já veio aqui dizer que iria fazer, mas até agora nada. Faz muito tempo que está sendo pedido para que tenha segurança. E eu digo, senhores, eu não estou aqui querendo dizer que vai acontecer uma tragédia em Canoinhas, e Deus me livre. Mas nós precisamos estar atentos e prevenir. Nós precisamos pensar na segurança das escolas. Nós precisamos pensar em muros que realmente protejam as crianças, em portões que realmente protejam. Tem escolas que não tem nem muro. Foi falado quantas vezes queria ser feito em todas as escolas um muro, ia ser colocado segurança, queriam fazer novamente a contratação e até agora não foi. E, senhores, falta de orçamento não é. Porque se tem 1,5 milhão para contratar empresa para fazer a FESMAT, se tem quase 400 mil no mês para ter cabide de emprego da prefeitura, não é possível que não tenha dinheiro para contratar os seguranças para proteger as nossas crianças. Então, a gente fez um requerimento pedindo várias situações, inclusive, senhor presidente, existe um projeto de minha autoria que é sobre o vídeo monitoramento nas escolas. Esse projeto já foi aprovado aqui na Câmara de Vereadores, já virou lei. E também é algo que precisa ser feito. Precisa ser cumprida a legislação. Então, fica aqui novamente a minha cobrança, mais uma de várias, para que se olhe para as nossas crianças, para que seja olhado para a segurança nas escolas, para que Canoinhas seja um modelo de cidade onde todas as escolas municipais tenham suas crianças bem protegidas. Seria isso, senhor presidente. Deixo a vereadora para alguma parte. Senhor presidente. Vereador. Senhor presidente, uma boa noite, senhor presidente, os demais vereadores e que nos acompanham aqui. Uma boa noite a todos. Eu confesso, vereadora, que eu sou leigo no assunto do ocorrido, mais uma vez, no Rio Grande do Sul, mas, pelo que me parece, um atentado em alguma escola, seria isso? As crianças são os nossos futuros e a gente pede a Deus e torce para que nunca ocorra isso, não somente aqui em Canoinhas, mas em qualquer lugar desse planeta Terra, né? Que esse tipo de gente não são gentes, não pode ser chamado de gente, são de monstro, né? Mesmo, né? Mas hoje a proteção a proteção dessas pessoas são muito protegidos, porque
tirar a vida de uma pessoa, somente Deus tem o direito de tirar a vida de uma pessoa. Nós não temos o direito. Mas uma pessoa dessa que se diz um ser humano, que é um monstro, tirar a vida de crianças e até mesmo dos profissionais que estão lá ensinando as crianças, isso deve ser chamado de monstro, né? Mas eles são muito protegidos. A justiça, os direitos humanos defendem muito esse tipo de pessoas. Mas se tivesse uma lei para executar também esse tipo de pessoas, esse tipo de monstro, com certeza não iria aumentar a criminalidade mais do que vem acontecendo. Aconteceu lá em Saudades, aconteceu lá não sei aonde, agora aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Tem que ser protegido, não pode, vai para uma cela que não vai ficar ninguém junto. Bom, isso é coisa da justiça, mas a gente se pergunta como uma pessoa dessa ainda, após uma criminalidade desse, vem sendo protegido, né? Então, hoje existe a proteção animal, existe a proteção, mas temos que proteger, né, as crianças, e com certeza que Deus venha livrar todas as crianças e até os pais de família, um pai de verdade que consiga acontecer uma situação dessa aí, né? Se o pai tiver oportunidade, eu acho que o monstro não vai parar na mão da justiça, né? Isso eu imagino uma situação dessa, que não deveria deixar ir parar na mão da justiça. Mas a preocupação é grande, porque a gente não sabe aonde vai surgir. E existe focos, como existem os focos do mosquito da dengue, existe indício de pessoas. Eu sei aqui em Canoinhas um relato aí de alguém que falou que poderia, possivelmente, entrar numa escola assim, sabe? Caso que está meio acalmado, pessoas que a gente não acredita, mas ninguém acredita que alguém tenha coragem, mas existem pessoas que têm, né? E vem fazendo. Então a proteção tem que ter, né? Vai custar quanto, não sei, mas é importante que se proteja, né? Eu digo assim, eu não quero nem imaginar, mas se acontece com um filho meu, não é só um que paga, né? É muita gente, meu Deus, é só Deus para livrar. Então, não vou aqui questionar em questão de orçamento, mas a questão da preocupação em proteger as nossas crianças, tem que haver um meio de proteção maior ainda, né? Até mesmo o sistema de pegar os filhos na escola. A gente chega lá, pegar o filho na escola lá, os pais abrem o portão e entram para dentro, né? Nem sempre os professores vão saber se é o pai que está chegando, está entrando. Então, quem vai buscar deveria receber no portão. Um sistema de ninguém entrar para dentro do pátio da escola, a não ser professores e alunos, né? Mas é preocupante isso. Não aqui em Canoinhas, preocupante em qualquer lugar desse planeta Terra, aí, esse tipo de monstro que vem cometendo. Não sei o que ocorreu mais uma vez, mas posso imaginar que seja mais uma tragédia que já ocorreu aí em outros lugares. Senhor presidente? Posso, senhor presidente, só para não perder o... Sim. Vereador Gil, foi novamente uma invasão e teve crianças que infelizmente não sobreviveram, né? Teve uma criança que eu sei que não sobreviveu. E em relação ao orçamento que o vereador Gil fala, o secretário municipal de educação esteve aqui na Câmara não faz muito tempo e ele mencionou até o valor, não vou lembrar o valor de cabeça, mas eu lembro que na hora eu fiz um cálculo e até argumentei com ele, seria mais em conta do que os cargos comissionados de esses 42 novos, vereador Gil. Então, os vigilantes, os seguranças nas escolas seriam mais em conta do que os da legislação que foi aprovada no início do ano nesta casa. Continua a discussão, a vereadora Kátia, por ordem. Pode ser. Gostaria de fazer alguns comentários sobre a sua fala, vereadora Tati, mas primeiro me chamou muitíssima atenção, vereador Gil, a sua fala. E aí me despertou, inclusive, um alerta assim, de que se o senhor sabe de uma casa assim, o senhor tem que denunciar. Seja uma suspeita, seja o que for, existem órgãos competentes que precisam investigar, que depois não adianta nós dizer assim, mas eu já vi uma fumaça sobre isso. Não. Então, se a gente tem alguma informação, ela precisa ser averiguada. Né? Então, se o senhor tem informação, oficie. Né? Que importante. Em relação à questão de segurança, vereadora Tati, lá em fevereiro, se eu não estou enganada, eu fiz um ofício para a Secretaria de Educação e, na ocasião, o secretário James ele respondeu que, além, né, de algumas coisas que já haviam sido implantadas,
eles citaram algumas melhorias que estariam sendo implementadas como ação de segurança, que era aprimorar o botão de pânico com o desenvolvimento de aplicativo conectado direto com a Polícia Militar, viabilizar o sistema de monitoramento de câmeras ao vivo em todas as escolas e CIs conectados em tempo real, ampliar o treinamento com todos os professores e educadores através de protocolos e palestras, atualizar todos os planos de contingência e assessoria com a assessoria da Polícia Militar, ações como simulado nas escolas, reforço nas rondas diárias pela polícia, conclusão e construção e substituição de muros nas unidades de ensino, instalação de portões com detectores de metais e fornecimento de uniformes para identificação das pessoas estranhas ao ambiente escolar. Então, a minha colocação como requerimento nessa data seria assim, no intuito de saber quais dessas ações foram já implementadas, porque acompanhando ali pelas redes sociais algumas coisas eu vi que sim, né? E para quais escolas? Compreendo completamente assim, a necessidade de que se haja, né, um trabalho de segurança nas escolas, mas que todos nós estejamos muito atentos para isso, né? Não é só... e quando ele coloca aqui que, por fim, seria, né, a questão do segurança, né? Que depois que os outros instrumentos estivessem funcionando, sim, o segurança... Porque ele até coloca aqui que se não tiver um muro, não adianta ter um segurança lá na frente, e eu realmente concordo, né? Que as escolas precisam de muro, precisam estar bem equipadas para isso também. Então, só para que a gente pudesse ver que já houve uma manifestação nesse sentido, mas então para a gente acompanhar o desenvolvimento dessas ações, né, no decorrer do ano, do semestre, que é o que a gente pode avaliar em relação à gestão dele, mas que ele possa nos responder o que já aconteceu. Vereador André. Somente enaltecendo a fala do vereador Gil, né? Citando o caso que aconteceu em Blumenau, também terrível. Quando foi preso o assassino que matou aquelas crianças em Blumenau, e a primeira coisa que ele fez, acompanhado do seu advogado, foi querer processar a polícia militar, dizendo que foi tratado de uma forma grosseira e agressiva. Felizmente, teve um respaldo jurídico e o processo está rolando, até onde eu tenho conhecimento. Uma pessoa que faz o que faz, como você disse, eu sou pai, o senhor é pai, a nossa resposta seria bem diferente, né? Ele teria que rezar para ser preso. Essa seria a situação. A gente sabe que existe uma lei que é errado fazer justiça com as próprias mãos, mas até o momento que mexe com o filho da gente. Sobre a questão da segurança nas escolas, é muito importante também, citado pelos demais vereadores, a questão de protocolo de segurança. Como o vereador Gil bem citou, hoje é muito comum entrar, porque em Canoinhas, uma cidade se conhece, todo mundo se conhece os pais, mas o que aconteceu no Rio Grande do Sul acende mais o alerta, porque pelos relatos que eu recebi, era uma pessoa bastante conhecida da comunidade escolar, estava quase diariamente naquele ambiente, e num dia surtou e fez o que fez. Então, os protocolos para chegar também devem ser verificados, como aliando os sistemas de tecnologia, como citado pela Tati, aliando os sistemas de vigilância também, o botão do pânico, questão de muro, né? Vamos ser enfáticos, a grande maioria das escolas não tem ainda nem muro de qualidade com a indicação correta de normativa, né? Que tem que ter um muro que gere visibilidade externa e interna. Até já debatemos isso aqui na Câmara, né? Que tem aqueles pilares de concreto para garantir que seja visto o que está acontecendo lá dentro. A grande maioria das escolas não tem esse tipo de muro. Então, nós temos que fazer um trabalho que realmente tem que ser executado, um passo de cada vez, como eu sempre digo, mas tem que ser feito. Eu vejo nas redes sociais que já foi feito muito nos últimos tempos, tem muito ainda a ser feito. A contratação dos vigilantes, eu ouvi uma notícia na imprensa ali que parece que essa escola tinha uma pessoa que tinha a função de vigilante, mas por algum motivo ele não estava naquele momento ali. E talvez deu a confiança da pessoa agir daquela forma. Mas a própria Polícia Militar realizar rondas, naquele momento em Blumenau, Tati, nós tivemos uma reunião, né? Eu, você, o vereador William Godoy naquele momento, e o comandante Sassinski, na época, repassou, né, da crise, como foi gerada, e a possibilidade de fazer uma parceria momentânea. Inclusive, o Corpo de Bombeiros acabou fazendo ronda por um tempo nas escolas, até a situação acalmar, e o implemento dessa situação no Corpo de Bombeiros gerou até um efeito negativo. Nós estávamos lá fazendo ronda nas escolas para prevenir uma situação, mas alguns pais se apavoraram por ter uma ambulância na frente da escola, acharam que estava acontecendo alguma situação, então acabou parando.
Mas é uma coisa que, nesse momento, eu acho primordial que a Polícia Militar e os outros órgãos de segurança pública façam um momentâneo e a Prefeitura, assim que possível, quanto antes, já fazer a sua licitação dos botão do pânico e os demais, que eu, pelo que eu ouvi, não faz muito tempo, já estava até em processo de licitação, mas é importante ter um documento formal e já indicar o que está sendo feito e o quanto antes um cronograma para ser implantado esse sistema de segurança. Era o que continha, senhor presidente. Senhor presidente. Sim. Não, só duas falas importantes. No início da fala da vereadora Tati, ela frisou muito bem. Eu acho que é importante para nós, vereadores, também repassar que ela está fazendo um requerimento, nós esperamos, né, a resposta, como também o vereador André falou, bastante coisa já está sendo feita, inclusive escolas aí que nós temos no nosso município com mais de 30, 20 anos, e nós não temos muros ao entorno ainda, então isso é muito importante, a gente vê que está sendo feito, mas tem que realmente acelerar e esperar a resposta. Mas ela falou, para nós não criarmos o pânico, é um alerta, né, vereador, para a gente ter a consciência que tem que ser feito, porque como o vereador André falou, numa escola onde havia grade, segurança, videomonitoramento e uma criança, se pode dizer, no Brasil, com 18 anos, com 16 anos, se pode votar, 16 anos se pode votar, pode fazer de tudo. Mas com 18 anos você ainda é de menor. E esse criminoso, ele tinha 16 anos de idade. Conhecido por professores, conhecido por todo mundo. Algumas notícias ainda são divergentes, dizendo que não sei se é um familiar dele, né, que foi assassinado. Eu vi alguma coisa dessa, não sei se confere isso ou não, né? E a criança, ele chegou, conversou e pediu para entrar na escola. Então, era totalmente conhecido do meio escolar e familiar e também do local onde estava da cidade, a cidade de 5 mil habitantes. Então, é realmente preocupante. As medidas têm que ser tomadas, nós temos que trabalhar em prol da segurança. Eu sei que muita coisa está sendo feita, eu sei que tem que fazer muito mais ainda, então eu achei necessário assim, e importante nessa parte da fala da vereadora, em questão de não criar um pânico, e sim criar, né, que todos trabalhamos, né, tanto o executivo como o legislativo juntos para melhorar cada vez mais. Eu sei que está sendo melhorado, mas cada vez nós temos que trabalhar mais aí para melhorar a segurança. Como, graças a Deus, nunca aconteceu em Canoinhas, vamos rezar e torcer para que nunca aconteça, mas com certeza trabalhar junto. Porque ontem mesmo aqui nessa casa a gente falou de um caso que ocorreu aqui, que entraram no comércio, agrediram um senhor, e infelizmente a nossa Polícia Militar em Canoinhas, depois de anos com o efetivo que vem se reduzindo, também não conseguem estar em todos os locais. Então é importante a gente sempre auxiliar eles e todas as, digamos, todas a segurança que possa ser dada, tanto no nosso comércio, como principalmente nesse caso nas nossas escolas. Seria isso, senhor presidente. Deixo a vereadora para as considerações finais. Bom, ouvi atentamente cada um dos senhores, né, e realmente não é a questão, né, de a gente não pode realmente criar o pânico, mas nós precisamos fazer uma cobrança novamente para que todos esses itens colocados nesse requerimento eles saiam do papel, eles realmente efetivamente aconteçam o mais rápido possível. Mas a gente falou aqui também sobre a ronda da Polícia Militar, e aqui fica até uma reflexão para todos nós. Quando nós estamos em casa ou em algum lugar e a gente vê o veículo da polícia, a viatura, passando, já dá uma sensação de segurança, não dá? Dá uma sensação de que você está protegido. Muitas vezes, a maioria das vezes, a pessoa que é criminosa e está com uma intenção de fazer algo, ela vê a viatura, ela já recua. Então, da mesma forma, mesmo em escolas que ainda não têm um muro e que já deveriam ter, né, ter a presença de um segurança não quer dizer, vereador André, que não pode acontecer da pessoa entrar. Mas eu tenho certeza que um indivíduo mal intencionado que chegue na frente de uma escola e veja que tem um segurança lá, já vai pensar 2 vezes. Se tiver, então, o segurança e todos esses outros itens que estão sendo cobrados aqui, aí dificulta ainda mais. Então, essa é a cobrança. É para que tenha, sim, os seguranças nas escolas. Pode ser que um segurança não dê conta de tudo? Pode ser. Mas já é um obstáculo a mais para aquele cidadão que está mal intencionado. E só, né, para a gente não criar o pânico, então, o vereador Gil falou dessa situação que já está sendo investigada, inclusive. Então, para a gente não criar o pânico, né, já o vereador Gil mencionou ali que está sendo investigada a situação, e que, gente, precisamos realmente cobrar.
né? Vir aqui cobrar, não é passar a mão na cabeça de ninguém, não passar a mão na cabeça do executivo. A nossa função não é essa, a nossa função aqui é lutar pelo povo de Canoinhas, pelas crianças de Canoinhas, e eu espero que essa situação se resolva logo, porque isso aqui, essa questão de segurança, gente, desde 2023 está sendo cobrado. Então, já deu bastante tempo para fazer licitação e contratação. Seria isso, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Última forma, passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 60, que autoriza a Fundação de Esportes e Lazer a custear despesas e dar outras providências. Está em discussão? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 60. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 61, que autoriza a Fundação de Esportes a custear despesas e dar outras providências. Está em discussão. Senhor presidente, Vereador. só brevemente para orientar os presentes, né? No final ali da sala vocês têm um QR Code do Wi-Fi e esses projetos vocês podem acompanhar pelo site da Câmara de Vereadores e também pelas redes sociais. Às vezes a gente fala um pouco mais rápido, mas todos esses projetos são debatidos nas reuniões das comissões e aqui a gente só leva para formalizar a aprovação. Mas se vocês quiserem saber algum detalhe de qualquer um desses projetos, tem nas redes sociais o link, seja o YouTube ou seja o Facebook, e também no site da Câmara de Vereadores. Era o que continha, senhor presidente. Boa noite a todos os presentes, o grupo de escoteiros, pessoas que nos assistem, colegas vereadores. E também, na primeira leitura, quando é projeto de custeio, eu costumo também pegar a justificativa do projeto e ler. Então, quando é projeto de custeio, a gente tem a tendência de ler para onde que vai esse recurso e o montante do recurso. Então, se vocês forem ver a sessão de ontem, foi dito, né, como é um projeto de custeio, a gente colocou aqui, no caso, o projeto 61, que é dos joguinhos, né, que tivemos a etapa aqui em Canoinhas. Alguns dos nossos atletas conseguiram participar do micro-regional, então agora a nossa Fundação de Esportes está custeando o transporte deles para eles ir lá representar muito bem o nosso município. Mais algum interessado em discutir? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 64, que autoriza o município de Canoinhas a custear despesas e dar outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 64 de 2025. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 65, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para o cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagens e parteiras e da outras providências. Está em discussão. Explicando então para nossa galerinha que aqui em Canoinhas nós não possuímos parteira, porém a lei que determinou o piso cita esse ofício também na lei. Então, nós não possuímos parteiras em Canoinhas, né? Não é uma modalidade, né, da saúde canoinhense, porém existem estados que ainda existem parteiras que inclusive são regulamentadas e pagas com o recurso público. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o referido projeto. Gostaria de aproveitar para justificar a ausência de Ivan Kraus, Cezão do Táxi e Rosi Crestani, vereadores dessa casa que estarão participando da mobilização em defesa da cadeia produtiva do tabaco, a COP11, realizada pela Associação dos Municípios Produtores de Tabaco e da audiência pública da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados em Brasília. Esse evento vai ser uma prévia do que será a COP11. Na COP11, a cadeia produtiva do tabaco está correndo muito risco, né, já que existem
movimentos políticos que querem proibir o plantio do tabaco. Canoinhas hoje tem mais de 2.000 produtores de tabaco, então é um dos nossos maiores commodities rurais é o tabaco, então ele gera renda e dignidade para várias famílias de Canoinhas. Então, se for exemplificar em 1.000 pessoas que hoje trabalham, passaria das 7.000 pessoas que dependem diretamente do tabaco para poder colocar sustento e dignidade nas suas famílias. Nós somos o segundo maior produtor de tabaco de Santa Catarina e o 7º maior do Brasil. Então, para nós, essa renda ela é fundamental. E os nossos vereadores estão lá, sim, representando, né, uma parcela muito grande da nossa população que queria estar lá, porém é por isso que nós representantes somos eleitos, porque vocês, população, nem sempre podem estar presentes nos locais, por isso que nós somos chamados de representantes. Então, esses 3 hoje estão lá representando o nosso povo canoinhense, lutando pelos nossos direitos e, acima de tudo, pela nossa dignidade. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário ad hoc, vereador Edmilson Verck, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 333/2025, da autoria da vereadora Cátia Luscoves, requer que seja encaminhado ofício à senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal em exercício, à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, considerando o ofício da Secretaria Municipal de Saúde número 116/2025, em resposta ao requerimento número 291/2025, solicita-se as seguintes informações. Primeiro, há quantos registros de casos de calúnia ou processos relacionados ao tema nos órgãos competentes? Segundo, outros profissionais da área da saúde já relataram situações semelhantes? Em caso positivo, solicita-se que sejam especificadas as ocorrências e as providências adotadas. Terceiro, essa situação já é de conhecimento prévio da Secretaria Municipal de Saúde? Se sim, quais ações foram tomadas para proteger o profissional citado? Quarto, quais medidas estão sendo adotadas para garantir que a equipe de enfermagem não permaneça à disposição da consulta médica conforme apontado? Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 334/2025, de autoria da vereadora Cátia Luscoves. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Simone Girusda Sudoski Munhoz, presidente da PAI, solicitando as seguintes informações. Primeiro, qual é o número atual de pacientes que aguardam na fila de espera para atendimento na estimulação precoce? Segundo, existe alguma estimativa de tempo de espera por grupo de atendimento? Terceiro, há plano de expansão dos serviços de estimulação precoce? Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora autora. Esse requerimento ele vem em complemento a um serviço que está sendo ofertado no município agora, que é o Centro de Intervenção Multidisciplinar, mas que eles se complementam, né, entre a PAI e o centro. Então, os pacientes que frequentam um serviço, né, não frequentam o outro, quando são liberados de um vão para outro. Porém, alguns encaminhamentos de pacientes que estão para receber o programa de estimulação precoce da APAI estão aguardando há um determinado tempo já na fila, e me preocupou esse tempo, né? E aí eu gostaria de que viesse de forma oficial pela APAI qual é o tempo médio de espera, né? Quantas crianças estão nessa fila, e se há algum projeto de expansão, haja vista que hoje, né, as neurodiversidades estão aí, nós precisamos pensar com mais carinho e expandir os serviços, né? Não podemos mais manter aquele quantitativo que a gente tinha antes. E entendo que a PAI também precisa de apoio, de recursos, e nós, enquanto vereadores, podemos trabalhar para tentar dar suporte também nessas demandas, inclusive com projetos que a gente pode apresentar em outras instâncias. Muito obrigada. Continua em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de pedir autorização à vereadora autora para assinar junto, e falando aos demais vereadores, ao público que nos assiste, nós temos que abraçar a PAI. Hoje mesmo eu recebi um vídeo de infelizmente, algumas ideologias estão fugindo à razão, fugindo à lógica. E houveram alguns ataques às APAIs, não especificamente de Canoinhas, mas isso não aconteceu em Canoinhas,
dizendo que a PAI deveria ser extinta porque ela está segregando. Então, existe um movimento no Brasil que está argumentando que, como a PAI segrega, deveria ser extinta. E não é. A PAI nunca segregou ninguém. Ela estimulou, ela realiza serviços. Lembrando que a PAI não é um órgão público, é uma instituição privada que trabalha em parceria com os órgãos públicos, que precisa do apoio dos órgãos públicos, e nós, como município, como representantes da população de Canoinhas, temos a obrigação de abraçar a PAI contra esse discurso que não tem nenhum embasamento técnico e nem científico, que por culpa de alguns modismos pode prejudicar uma geração inteira de pessoas que são atípicas. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão. Lembrando, vereador, que hoje, atualmente, a deputada Janice, né, ela, que é suplente do deputado Camilo Martins, está ocupando uma cadeira na LESC. Ela é representante do setor, né, e explicando para vocês, a PAI, ela é uma fundação, ela é uma outra autarquia dentro do próprio governo, então, de certa forma, é uma instituição privada, mas, porém, 100% dos recursos e da prestação de serviço dela é dedicada ao setor público. E a Janice, ela hoje está, né, como deputada, já fez alguns apontamentos para Canoinhas de recursos, porém a gente sabe que o prédio lá é de uma idade já mais avançada, então a questão estrutural dele precisa realmente de ampliação, então a gente, nosso dever como vereadores buscar esses recursos. Eu creio que hoje a gente tem a PAI, por trabalhar em vários segmentos, a gente consegue captar recursos que são aqueles impositivos de várias áreas, né? Então, na parte de saúde, assistência e até educação, né? Como ela é tripartite ali, a gente abre um leque maior de busca de recursos. Então, isso é muito importante. E eu creio que para nós como vereadores, esse fluxo, a gente ter isso oficializado, ele é muito importante para nós sabermos dar as respostas para aqueles que vêm nos perguntar, né? Então, nós temos uma responsabilidade muito grande aqui de não ficar no achismo. Toda vez que nós falamos algo, ele tem que ser concreto, ele tem que ser, de certa forma, a realidade. Então, nós não podemos criar nenhuma ilusão nas pessoas que nos procuram. Então, muito importante o seu requerimento, vereadora Kátia, e vamos aproveitar esses outros meses que ela vai permanecer como deputada para a gente buscar, porque além de ser representante da classe, ela é de Canoinhas, inclusive ela trabalhou com a minha mãe, né? Então, isso é muito importante. Bem lembrado, né, vereador Rami, presidente, que a Janice foi a pessoa que fez o contato com a gente, né, na época que nós construímos o projeto do Centro de Referência Multidisciplinar. Então, a Janice foi nos entusiasmou com a ideia, né, nos deu suporte para isso, junto com a equipe lá da Associação Catarinense, né, de Educação Especial. Inclusive, ela veio aqui numa sessão, foi homenageada também, né, em relação a isso, e na época ela também destinou alguns recursos para a PAI. Então, realmente é uma lembrança de uma pessoa na qual nós podemos nos inspirar para buscar alguns recursos em relação a isso. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 335/2025, da autoria das vereadoras Tati Carvalho e Cátia Lescoves, requer que seja encaminhado ofício à senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal em exercício, ao senhor James Luiz Brey, secretário municipal de educação, considerando o requerimento número 81/2025, de 18 de fevereiro de 2025. É a resposta enviada através do ofício número 9/2025 da Secretaria Municipal da Educação. Solicita-se informar quais as escolas e centros de educação infantil, CIs, né, já receberam os melhoramentos e ações mencionados na referida resposta, especificando: aprimoramento do botão do pânico, com desenvolvimento de aplicativo conectado diretamente à Polícia Militar, viabilização de sistema de monitoramento por câmeras ao vivo em todas as escolas e CIs, com conexão em tempo real. Ampliação de treinamentos com professores e educadores através de protocolos e palestras, atualização dos planos de contingência com assessoria da Polícia Militar, realização de simulados de emergência nas unidades escolares, reforço nas rondas diárias realizadas pela Polícia Militar. Conclusão. Conclusão da construção ou substituição de muros nas unidades de ensino.
instalação de portões com detectores de metais, fornecimento de uniformes escolares visando a identificação de pessoas estranhas no ambiente escolar. Requer-se ainda que as informações sejam encaminhadas de forma discriminada por unidade escolar, contendo prazos de execução, caso ainda esteja em andamento e responsáveis pelas ações. Adicionalmente, solicita-se, primeiro, informações sobre o andamento dos trâmites para a contratação de profissionais de segurança para atuação nas escolas da rede pública municipal. Segundo, esclarecimentos quanto às medidas que estão sendo adotadas para o cumprimento da Lei número 6.868, de 27 de julho de 2023, que dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas escolas públicas municipais. Está em discussão? Já discutido em tribuna, né? Creio que... Coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Passamos às explicações pessoais. Solicito informar se existem vereadores inscritos para falar de matérias de cunho pessoal. Vereadora Cátia Lescovski. Com a palavra. Senhor presidente, na verdade eu vou utilizar-me das explicações pessoais para comentar sobre um vídeo que possivelmente a maioria de nós acho que foi marcado e citado, e trata-se de um vídeo que é de uma outra cidade, que eu não estou nem lembrada qual é a cidade, mas que o hospital também se chama Santa Cruz. Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. E aí o pessoal tem visto esse vídeo, tem nos marcado lá, cobrado da gente posicionamentos, porém, como não é uma situação que é relativa ao nosso município, nós nos reservamos, né? E eu acho que é importante que as pessoas também observem essa questão, todos os problemas, né, que houverem em relação ao nosso hospital, nós vamos estar acompanhando, né? Tanto os problemas quanto as coisas boas, porque não são só coisas negativas, né? Mas que a comunidade também possa filtrar isso e não nos julgar, né, enquanto vereadores, com relação àquilo que acontece num outro município. É claro que no primeiro momento, quando, né, nós recebemos, nós fomos averiguar, mas é importante que as pessoas também façam essa constatação antes de fazer os seus julgamentos. Seria isso, muito obrigada. Mais algum inscrito? Não, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para 14 de junho, segunda-feira, às 19 horas. Tenham todos uma boa noite.